Bom dia, pessoal. Olá, tudo bem com vocês? Vamos aqui iniciar nossa próxima aula, dessa vez sobre o assunto de matemática financeira. E eu gostaria que vocês prestassem atenção sobre o encerramento das atividades anteriores. Se vocês olharem, eu não coloquei na última aula muitas questões sobre resolução de questões sobre elipse e parábola, sobre hipérbole e parábola. Porque eu não sei se vocês lembram que eu falei que normalmente as questões mais cobradas são questões de elipse, certo? Então, como são mais cobradas questões de elipse, eu resolvi dar uma ênfase maior a elas, ok? Então, o que é que a gente vai fazer antes, né, de tudo? Na próxima semana ou na semana da avaliação, vamos marcar uma live de revisão só para resolver questões sobre elipse, hipérbole e parábola, certo? Mas vamos continuar aqui, vou perguntar a vocês qual o melhor dia para isso e vamos continuar aqui o nosso próximo assunto, que é um assunto muito cobrado, é um assunto presente demais na Enem, vestibular, o que você pensar, ele é muito presente e nós devemos levar um tempo bem satisfatório com esse tema. E vocês gostam também, né? A grande maioria se tem uma boa aceitação sobre esse conteúdo, porque ele é vivido muito no nosso dia a dia, né? A parte financeira, todo mundo gosta. Então essa primeira aula ela vai ser dividida em dois temas, ok? O primeiro deles é a questão da variação percentual e depois a questão de aumentos e descontos sucessivos. Como eu estou dizendo, são questões bem presentes e às vezes ela acaba gerando pequenas dúvidas que a gente tem que ter um pouco mais de atenção mesmo, ok? Então vamos lá. O objetivo do conteúdo, que está claro na apostila de vocês, o objetivo desta unidade é que você compreenda operações financeiras, como o cálculo de juro e de rendimento de aplicações no regime simples e composto, e o cálculo do valor atual. Igualmente importante é que desenvolva seu senso crítico com base nesses conhecimentos para selecionar a operação mais vantajosa em cada circunstância. Então, pessoal, juro simples, ok? Juro composto. Lembrar que juro simples é uma função do primeiro grau. Juro composto é uma função exponencial. E essa parte de valor atual, ela é muito usada na parte de desconto, certo? A gente vai ver com bem atenção para a gente entender direitinho quais são as vantagens de se pagar algo antecipado, quais são as vantagens de se investir o dinheiro. A gente vai olhar com bastante calma para justamente essa questão de você ver o que é mais vantajoso em cada circunstância, ok? Então vamos ao conteúdo em si. São juros, né? É uma palavra bastante usada no nosso dia a dia. No dicionário, o juro é definido como a importância cobrada por unidade de tempo pelo empréstimo de dinheiro. Ou seja, juros seria nada mais nada menos do que o aluguel do dinheiro. Existem várias situações cotidianas em que os juros são empregados. Quando alguém paga uma fatura após a data do vencimento, são cobrados juros de acordo com o tempo de atraso. Em uma aplicação financeira, a pessoa recebe juros ao final de cada período de aplicação. Outro exemplo é quando alguém utiliza o limite de crédito disponível na conta corrente. Nesse caso, são cobrados juros diários até o valor utilizado deste limite seja reposto. Então, ele compara a questão do que é juro simples, do que é juro composto, do que é que ele vai ser usado. E essa decisão eu acho que é a mais difícil quando você leva em consideração para a resolução de uma questão propriamente dita. Ok? Então, nós vamos começar nosso estudo revisando as ideias de juro simples composto e também alguns conceitos importantes, certo? Então, o primeiro que a gente vai estudar é a seguinte da variação, é a questão da variação percentual.
Então, esse é um exemplo da apostila de vocês e ele coloca bem assim. Ele pede para considerar duas situações. Em uma cidade, o preço da passagem de ônibus, que custava R$ 2,50, após um reajuste, passou a custar R$ 3,00. Em uma loja de roupas, o preço de uma calça teve um aumento passando de R$ 120 para R$ 135. Em qual das situações nós tivemos um maior aumento percentual? Pessoal, questão do aumento percentual é diferente do aumento absoluto. Então, por exemplo, no primeiro caso, aumentou 50 centavos. No segundo caso, aumentou R$ 15. Esses seriam os valores absolutos, mas ele deixa bem claro que ele quer saber quem teve o maior aumento percentual. Existem algumas maneiras de determinar esses aumentos. Uma delas é calcular a razão entre o aumento em reais e o preço final. Essa razão permite obter o valor obter o percentual de aumento. Então, por exemplo, que era que eu tinha dito? Olha aqui, ó. A diferença entre o valor da passagem de ônibus foi de 50 centavos. Então, como eu descubro o percentual de aumento? Olha, simples. 50 centavos, que foi o valor que aumentou, sobre o valor total que era cobrado antes. Ok? 2,50. Fazendo uma divisão, aqui bem simples, então ficaria, posso eliminar as vírgulas, correto? Ficaria 50 sobre 250, ou 5 sobre 25. Resolvendo essa divisão, temos 0,2. O que é 0,2, pessoal? 20%. Lembrem que eu poderia cortar aqui, ó. Ficaria 2 dividido por 10. Então, de quanto foi o aumento na passagem? Esse aumento correspondeu a 20%. Ok? Eu acho que não tenha muita dúvida, é você pegar o valor que foi acrescido, o valor que aumentou, sobre o valor inicial. Para a calça, nós vamos fazer a mesma coisa. Qual foi o aumento absoluto? Era 135, passou a ser 135, era 120. Então, o aumento em valor absoluto foi de R$ 15. Então, eu pego esse aumento de R$ 15, vou dividir pelo valor inicial, que era de 120, encontro 0,125. Como transformar em porcentagem? Ó, vou mudar a vírgula duas casas decimais, da esquerda para a direita. Então, ficaria 12,5 sobre 100. Ou seja, o aumento foi de 12,5%. Então, de forma bem clara, embora o maior aumento entre valores absolutos tenha sido no preço da calça, foi no preço da passagem de ônibus que tivemos um maior aumento percentual. É claro que não tem apenas uma maneira só de resolver, e a gente vai ver uma outra maneira aqui, né? Aqui ele está falando sobre o preço da calça. Preste atenção comigo. Aqui eu tenho um valor final, aqui eu tenho um valor inicial. Quando eu calculo a razão, ou seja, a divisão entre esses dois valores, eu tenho como resposta 1,125. Esse 1,125 é o seguinte. Como é que eu poderia dividir ele em duas partes? A parte inteira e a parte decimal. A parte inteira ele corresponde ao 100% que eu já tinha antes. E a parte decimal, que é esse 0,125, que eu já tinha mostrado a vocês, ele corresponde à porcentagem
de aumento. Ok? Então, vamos lá. Como 1,125 corresponde a 112,5%, a diferença entre esse percentual e 100% é o aumento percentual, ou seja, é justamente a porcentagem que aumentou entre os dois valores. Ok? Teria outra forma? Teria. E eu acho que essa outra forma é a que todo mundo prefere, que é nada mais do que a regra de 3. O valor corresponde a 100%, o valor que eu quero saber, o valor dado corresponde a X. Ok? Então, de todas as formas que vocês queiram responder, não vai ter diferença nenhuma do resultado encontrado. Do jeito que a gente fala em aumento, a gente pode também falar na questão de quando o valor ele é reduzido. Então, bora lá. Quando um valor é reduzido, podemos utilizar os mesmos raciocínios. Vamos acompanhar o exemplo. Após o início do ano letivo, o dono de uma papelaria fez uma promoção concedendo um mesmo percentual de desconto no pagamento à vista para todos os produtos do estoque. Sabendo que uma mercadoria que custava R$25 passou a custar 20, ou seja, o valor ele foi reduzido. Qual era esse percentual? Pode ser por regra de 3, pode ser de várias formas. Então, olha lá. A diferença em reais entre esses dois preços é de R$5. Esse 5 aqui seria o quê? Seria o desconto, o valor absoluto. Como a razão entre essa diferença e sempre, pessoal, levando em consideração o valor inicial, nós temos valor de desconto sobre o valor inicial. Dividindo, que era aquele mesmo que a gente tinha ontem, encontramos 0,2 e 0,2 corresponde a 20%. Então, esse desconto de 20%, certo? Esse desconto de 20% é fácil perceber, né? Também podemos calcular a razão entre o preço final e o inicial. Olha, qual é a diferença? Que no lugar de eu usar 5, que foi o desconto, eu estou usando 20, que era o valor que a gente tinha antes. 20 dividido por 25 dá 0,8, que corresponde a 80%. Fácil perceber. Se o desconto foi de 20%, o valor que a gente vai pagar corresponde a 80% do valor inicial. Fica claro, pessoal, porque a gente tem que chegar sempre no 100%. Ok? Poderia ter feito assim também, 1 menos 0,2, que dá 0,8, que corresponde a 80%. Então, essa primeira parte ela é bem tranquila por conta que são conceitos que vocês já viram. Vocês podem resolver da forma que vocês quiserem. Se quiserem usar a regra de 3, dá certo. Se quiserem resolver simplesmente pegando os valores, também vai dar certo. Isso aí não vai... usando a razão entre dois números também vai dar certo, beleza? Aqui está a definição, né? Observe que quando a razão entre o valor inicial, entre o valor final e o valor inicial for maior que 1, ocorrerá um aumento e que, quando estiver compreendida entre 0 e 1, haverá uma redução. Isso é fato. Está menos de 100% redução, está mais de 10%, está mais de 100%, teve um aumento. Aumento quando uma quantia passa de 2 para 3, o aumento é de 50%. Né? Era 2, passou para 3. 3 dividido para 2 é 1,5. Parte real, 1. Parte decimal, 0,5. Portanto, o aumento foi de 50%. Redução. Ao passar de 3 para 2, acontece uma redução de aproximadamente 33,3%. 2 dividido para 3,
dá aproximadamente 0,667. Então, quando eu tenho o total, para chegar nesse valor, eu tenho que tirar 0,333, um terço, né? Então, essa redução é de 33,3%. Note que os percentuais de aumento e de redução não são iguais entre si. E isso pode ser facilmente explicado. Mesmo que as diferenças sejam iguais entre valores absolutos, os referenciais são diferentes. Então, olha, aqui eu estou aumentando em relação a 2 e aqui eu estou diminuindo em relação a 3. Então, os referenciais eles não são os mesmos. Enquanto o aumento de uma unidade tem como referência o valor inicial de 2 unidades, 1 é igual a metade de 2, ou seja, 50%, a redução de uma unidade tem como referencial ao valor 3. E 1 é igual a 1/3 de 3. Ou seja, mesmo nós tendo valores absolutos iguais, os valores percentuais são diferentes. Ok? De forma bem clara, pessoal, eu posso mostrar nessas duas divisões aqui, né? 5 para 4, 1,25, aumento de 25%. E 4 dividido para 5, 0,8, desconto de 20%. Então, mesmo os números sendo os mesmos, né, os valores absolutos, nós temos valores percentuais diferentes. Ok? A primeira sugere que, ao passar de 4 para 5, o aumento é de 25%. E a segunda, que ao passar de 5 para 4, a redução é de 20%. Então, temos aqui, ó, numa multiplicação, né, está mostrando as multiplicações. Observe que, para aumentar o número 4 em 25%, basta multiplicar por 1,25. Enquanto para reduzir o número 5 de 20%, este é multiplicado por 0,8. Podemos pensar nesse resultado de uma forma muito simples. Quando o valor é aumentado de 25%, o resultado corresponde a 125% do valor. Ou seja, eu já tinha um 100% normal e eu estou acrescentando 25%. Vamos aqui, ó. Basta multiplicar o valor por 1,25, né? Por outro lado, quando um valor é reduzido de 20%, o resultado correspondente a 80% dele, como está mostrando aqui, eu só preciso multiplicar esse número por 0,8. Então, pessoal, isso aí é para a gente ganhar tempo. Eu tenho um número, quero encontrar quanto é um aumento em 20% dele. Só multiplicar 1,2. Eu quero diminuir 40%. Se eu diminuo 40%, eu fico com 60%. 60% é o quê? 0,6. Então, eu só preciso pegar o valor e multiplicar por 0,6. Henrique, eu prefiro fazer sofrendo, regra de 3. Tem problema não, vai dar do mesmo jeito, o resultado é o mesmo. O único problema é ganhar tempo. Tá certo, Cíntia? Próximo ponto são aumentos e descontos sucessivos. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu tenho mais de um desconto, a gente tem que ter uma ideia um pouquinho diferente em relação a como isso vai acontecer. Então, olha aqui. Esse exemplo é bom porque a gasolina deu uma diminuídazinha também, né? Em um posto de combustível, ocorrerão 3 aumentos no preço da gasolina. Eita, eu falei que tinha baixado um pouco e o exemplo é com aumento. Durante um certo ano. Um de 8%, o outro de 7%, e o último de 5%. 3 aumentos. Esses 3 aumentos equivalem a um único aumento de quanto por cento? Aí lá vai. 8 mais 7 mais 5, 20. Raíris vai lá, marca 20 bem ligeirinho.
acertei a questão e ainda fica tirando onda depois. Porém, vamos pensar direitinho. Eu não posso ter simplesmente somar os valores encontrados. Ok? Vamos responder essa daqui de um jeito mais, como é que eu posso dizer, mais explicadinho matematicamente. Chamou o preço inicial de P. Por que P? Porque eu não tenho um valor, né? Ele só diz que aumentou, mas ele não fala de quanto esse valor era antes. Então eu poderia usar qualquer letra. Gostamos de chamar de X, mas esse sem vergonha aqui quer usar B. Vamos lá. Então o que acontece para eu ter o primeiro aumento? Eu tenho um aumento de 8%. Então se eu já tinha 100%, eu vou passar a ter 108%. O que é 108%? 1,08. Depois o aumento foi de 7%. Então, de novo, 1,07. Terceiro aumento de 5%. 1,05. Então, quando eu aumento esse vezes o primeiro aumento, vezes o segundo aumento, vezes o terceiro aumento, eu tenho o resultado dessa multiplicação aqui, ó, como 1,21338, 21.338. Então, olha, esse aumento ele é de quê? De 21,338%. Certo? Não é os 20% que a gente tinha antes. Ó. Desse modo, o preço final correspondente a inicial multiplicado por 1,21.338. Isso significa que o aumento total ou acumulado, né, que são sucessivos, foi de aproximadamente 21,34%. Esse percentual é maior que a soma dos percentuais relativos aos três aumentos, né, Raiz? Isso acontece justamente por esse motivo que já comentamos antes, a mudança no referencial. O primeiro aumento incide sobre o valor inicial. Com os dois argumentos seguintes, não acontece o mesmo. Enquanto o segundo incide sobre um valor que já é maior do que o inicial, e a incidência do terceiro é sobre um valor ainda mais alto, que já seria a ser 15,56% do que o valor inicial. Então, os aumentos ou descontos sucessivos é como se eu tivesse que fazer aquela regrazinha de 3, fazer aquela continha 3 vezes, só que eu só preciso multiplicar por esses valores. Isso vai nos poupar tempo. Ok? Vamos mais um exemplo. Em uma loja de eletrodoméstico, todos os produtos estão em promoção, com um desconto de 25% sobre o preço original. Caso o cliente pague à vista, ganhará mais um desconto de 10% sobre o preço da promoção. Então, não agora são o quê? Sucessivos. São 2 descontos sucessivos. Em relação ao preço original, qual é o desconto para quem paga à vista? Eita, fácil demais. 25% mais 10%. Não, né? Não pode ser desse jeito. Ok? Então, nós vamos usar o mesmo procedimento. Neste caso, é um equívoco pensar, é um equívoco comum pensar que o desconto total é de 35%, obtido pela soma do desconto de 25% e 10%. Veremos que o percentual correto é menor que esse. Então vamos lá, o preço inicial P. Se eu tenho um desconto de 25%, o que é que acontece? Você pega o 100%, tira 25%, teremos 0,75%. Depois, mais um desconto de 10%. Pega o 100%, tira 10%, 90%. 0,9%. Então, o resultado dessa multiplicação, que é de 0,675,
Assim, o preço final é igual a 67,5% do valor inicial. Ou seja, o desconto total foi recebido por uma pessoa que paga à vista é de 32,5%, diferente do que a gente tinha antes. Certo? Então, se eu tenho dois descontos, primeiro um e depois o outro, né, seria muito melhor que eu pedisse logo um desconto de 35%. Pessoal, para encerrar, para a aula não ficar muito longa, eu só quero que a gente olhe duas questões da página 50 da apostila de vocês. Uma bem mais fácil e uma um pouquinho mais difícil. Na segunda-feira, um comerciante decide vender um produto com desconto de 10%. Na sexta-feira, como não obteve muito sucesso, decide acrescentar um novo desconto de 20% sobre o valor obtido após o primeiro desconto. Então, um desconto de 10, depois um desconto de 20. Vamos lá? Desconto de 10 passa a ser o quê? 0,9. Desconto de 20 passa a ser o quê? 100 menos 20, 80,08. Quando ele multiplica os dois valores, eu tenho 0,72. Você pega o total, 100%, tira 0,72, isso dá 28, né? Desculpa, pega 100%, tira 72%, eu tenho quanto? 28%. Então, um desconto de 10 e um desconto de 20, ele não vai gerar um desconto de 30, né? Porque eles são descontos em momentos diferentes. A outra questão é a questão 4. Essa questão ela já é um pouco mais complicada, porque ela dá uma situação com mais variáveis. Então vamos lá. João foi jantar em um restaurante com um cupom de promoção que diz dar 10% de desconto no preço de bebidas. 20% no preço de bebidas, 40% no preço do prato principal e 50% na sobremesa. Carlinhos estava me perguntando onde era esse restaurante. Isso aí ele quer só ir lá em Minas Gerais que dá certo. De acordo com as instruções do cupom, os descontos não incluem o 10% de serviço do garçom que, portanto, devem ser calculados sobre os valores sem o desconto. Então, olha só. Os valores, esse 10% aqui, ele deve ser cobrado do valor total. Ok? Ao pedir a conta, João notou que ela veio borrada em 2 lugares, conforme indicado a seguir. Aí tem muito aluno aí que vai dizer, era mais fácil ter pedido outra conta. Isso aí é cor de Gabriel, de Jonah. De acordo com as informações do cupom e da conta, João concluiu corretamente que o preço do prato principal, então ele quer saber esse valor aqui, ó. Só que ele quer saber esse valor sem o desconto. O negócio atrapalhado. Vamos lá. Resolução. A gente vai criar 2 situações. A primeira é: não sei o valor do prato principal, certo? X. Esse prato principal ele tem 40% de desconto. 100 menos 40, 60. O que é 60%? 0,6. Então, o valor de X, que é o que eu quero saber, vezes 60%, porque ele teve um desconto de 40. Mais o suco eu sei, eu não preciso. O pudim, que é a sobremesa, eu já sei o preço de desconto, não preciso. Mais o valor do serviço de garçom, vamos chamar de Y. E eu sei que isso tudo deu 32,85. Pessoal, somo esses 2 valores aqui, passo para depois da igualdade, vou subtrair, encontro isso. E esse valor aqui eu vou passar para depois da igualdade, também vai ficar negativo. Então, eu organizei a primeira situação.
certo? Então, isso daqui ele é em relação ao preço com desconto. Segunda equação, qual seria o valor sem desconto? O valor sem desconto, que a gente vai chamar... desculpa, aqui não. Aqui é o valor do garçom, certo? Y. O que é o valor do garçom? É 10%, ou seja, 0,1 de toda a conta sem os descontos da promoção. Então, olha só. O valor de X, que é o valor do filé, ok? O valor, porque 6 dividido por 0,8? 6 é o valor que foi pago com desconto do suco. E por que 0,8? Porque ele teve um desconto de 20%. O que é 4,25? O valor com desconto do pudim, que teve um desconto na sobremesa de 50%. Então, ó, vou dividir, somo os dois valores e depois faço a distributiva. Fazendo a distributiva, eu vou ter isso aqui, ó. Vocês estão vendo que Y está isolado no primeiro membro, nos dois casos. Então, eu posso afirmar que esse daqui, ó, é igual a essa segunda equação. Então, se eu igualo as duas equações, eu vou organizar, claro, né? Vou organizar a equação e encontro que o valor de x é 30. Isso é uma questão um pouco mais difícil. Não sei se vocês notaram, eu não fiz o passo a passo dessa vez. E eu gostaria que vocês me dissessem, né? Eu vou até perguntar no grupo logo, que eu não vou esperar para outra semana não. Se vocês preferem que eu tente detalhar mais ou se assim dá para compreender direitinho. Essa aula, mesmo sem eu detalhar o passo a passo, a gente levou 30 e poucos minutos. Então, por isso que eu vou pedir a opinião de vocês. Para mim não teria nenhum problema se a aula chegar mais do que isso não. Eu só não quero que sobrecarregue. Pessoal, temos as atividades. Aproveitem, estudem e vamos ver qual é o dia melhor para a live de todo mundo. Tchau, pessoal.